Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus os abençoe. Aqui estamos mais uma vez, mais uma lição. Hoje a lição número 4, puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Eu sou o professor Ronald, sou professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha, compartilhe e vamos abençoar vidas. Meu objetivo é compartilhar conhecimento da palavra de Deus para que o evangelho alcance e transforme vidas. Vamos lá então? Hoje, lição número 4, texto áureo. Não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Olha só o salmista no Salmo 85 e o verso 6. E a verdade aplicada diz, na vida cristã, sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno a princípios bíblicos esquecidos ou pouco enfatizados. Olha só, vamos pensar onde estamos focando, o que estamos enfatizando na nossa vida. 3 objetivos: compreender o surgimento do movimento puritano, depois ressaltar a visão dos puritanos e terceiro, identificar as raízes do puritanismo. Terceira referência, Hebreus 12, versículos 1, 2, 12 e 13. Você lê aí com calma, tá? E eu já vou direto, né, para o nosso comentário. Só deixar ressaltar aqui, quando o versículo 1, tá? Só isso rapidinho. Nós também, pois que estamos rodeados, portanto, né? Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Bom, eu só quero deixar claro isso aqui. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A palavra, portanto, né, uma conjunção de ligação que está nos ligando ao capítulo anterior. Então, no capítulo anterior, você terá a lista dessa nuvem de testemunhas, que são o quê? A lista dos heróis da fé. Pessoas que testemunharam, tá? Como é bom depender de Deus, ok? Só isso aí. Vamos lá para a nossa introdução. Nessa lição estudaremos o movimento puritano, suas heranças teológicas, extraindo lições relevantes para o necessário contínuo aperfeiçoamento do povo de Deus. É tão bom quando a gente para um pouquinho para conhecer como a nossa história da igreja vai, durante a história, formatando quem somos. Aí, quando nós olhamos para a história, o que as pessoas lá atrás buscaram, enfatizaram, o que trouxe à tona esse movimento que hoje nós vivemos, o movimento pentecostal. Então, os puritanos trazem para nós riqueza de conhecimento acerca desses pontos. Então, vamos entender o movimento puritano, o início do movimento, o descontentamento com a igreja e o cuidado com o indivíduo. O puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra. Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa nos Estados Unidos. Seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza, retidão do indivíduo, da igreja e sociedade. Tá? Então, bem objetivo aqui. Começa na Inglaterra, tá? Aí depois, lá na Inglaterra, vai ter perseguição contra os puritanos e eles vão migrar, tá, para morar nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é fundamentado, a princípio, com princípios do puritanismo. Seus ensinamentos se ensinam necessidade de pureza e retidão, tá? Então, o puritanismo vem justamente disso. Eles querem a pureza do evangelho, tá? Na vida prática das pessoas que se dizem cristãos, em cada indivíduo, na igreja e sociedade. O início do movimento. Era necessário reiniciar, ou renunciar, aliás, a elementos arquitetônicos
litúrgicos e formalidades contraditórias com a singeleza e pureza da Bíblia. Então, é interessante, com a reforma, a igreja, nossa igreja, com a reforma, saímos da Idade Média, daqueles pensamentos que nós falamos semana anterior na aula, só você verificar aí na aula anterior, tá? Uns pensamentos medievais, uns pensamentos onde achávamos nós, igreja, que tínhamos que pagar um preço, um valor, né? A venda das indulgências, e toda aquela questão, nós saímos de lá, mas esse pensamento ficou. É interessante que a gente perceba que a igreja a protestante, a início, tá? Ela continua praticando, né, uma liturgia muito parecida com a igreja da Idade Média e construindo também as suas igrejas arquitetônicas gigantes, como se isso fosse o foco do evangelho. Então, os puritanos, eles querem reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimoniais da igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja que pertence à Inglaterra, tá? Para aproximá-la dos ensinos da reforma protestante. E assim, livrá-la das impurezas, da mistura de cultos e de outras doutrinas religiosas num claro retorno à palavra de Deus. Então, os puritanos, eles entendem que uma vez que nós saímos do formato daquele tipo de igreja, nós devemos ter um novo formato, que é o formato da palavra de Deus. Nós devemos ter uma forma ou valores novos, né? Nós cremos que a salvação é pela fé, mas isso é um primeiro passo. Tá? Eu aceitei Jesus. Agora Paulo disse assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, eu preciso renovar a forma que eu pensava antigamente. Ok, eu estou salvo, eu saí daquele sistema, mas o sistema também tem que sair de mim, tá? Então os puritanos querem dessa forma retornar à palavra. O descontentamento com a igreja. O movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra. Podemos dizer que se tratava de um movimento em busca da defesa da reforma da igreja para que houvesse uma renovação pura, né? Puritanismo, tá? Busca a pureza. Somente assim a igreja seria genuinamente reformada, tendo como única regra de fé a doutrina das as sagradas, ou como regra de fé, a doutrina das Sagradas Escrituras. Olha só. Então, a igreja está institucionalizada. O que é isso? O governo, tá? É que está na liderança da igreja. Essa é uma instituição governamental. E, pela experiência, nós já vimos que quando o Estado e a igreja se fundiram, lá em 313, gerou o que foi a igreja da Idade Média. Ou seja, se desviou no percurso. Então, os puritanos entendem que a igreja deve ser desmembrada do governo, ou seja, o governo é laico. Por quê? Porque quando o governo interfere na igreja, aí gera problemas. Agora, uma coisa interessante, que a igreja anglicana, como o Estado está no governo, ele patrocina, ele assalaria os pastores, os líderes. Ou seja, os pastores são funcionários do governo. Eles recebem salário. Ou seja, quando o puritano está dizendo eu vou me desmembrar do governo, está dizendo eu estou abrindo mão do salário, do lucro financeiro, mas eu vou servir a Deus conforme diz somente as Escrituras. Tá? Por isso os puritanos são pessoas, tá? Que eles tomam uma posição. Eu prefiro, tá? Ter o lucro de viver o evangelho conforme diz do que o lucro do dinheiro, tá? Não estamos dizendo que somos contra o dinheiro, tá? Estamos dizendo a forma que está se obtendo esse dinheiro.
Porque se o governo banca a igreja, logo a igreja é dependente do governo e só faz o que o governo manda. Então, os puritanos se desmembram, tá? Aí nós vamos gerar o que nós chamamos a igreja congregação, ou sistema congregacional. Ou seja, a congregação, quem determina, tá, o que ele vai fazer, ou seja, se dedicar, no caso, à palavra de Deus. Então, eles estão querendo, né, uma renovação pura. Somente assim a igreja seria genuinamente reformada, tendo como única regra de fé a doutrina das Sagradas Escrituras. Ou seja, nós queremos viver conforme diz a Escritura, tá? Porque se você vai na história da Inglaterra, você vai ver que quando, dependendo do governador, do líder, do rei da Inglaterra, a igreja sofria, tá? Quando era um líder que não gostava daquele tipo de doutrina, ele modificava o sistema. Então, os puritanos dizem, não, nós não queremos que nada interfira na igreja, senão a palavra de Deus. O cuidado com o indivíduo. A teologia puritana era composta por 4 visões fundamentais. Isso é importantíssimo, tá? 4 visões fundamentais. Primeiro, a salvação pessoal pela graça de Deus, tá? Que é a base, né, da reforma protestante. Sou salvo, tá? Pela graça. Eu não pago nada, eu não tenho condições de pagar nada, fazer nada para ser salvo. Só aceito a salvação. Segundo ponto, a doutrina da suficiência das Escrituras deve repousar no centro do que significa ser protestante. Ou seja, a única regra de fé que eu tenho é a palavra de Deus. Esse é o centro, tá, do movimento puritano. Terceiro, a igreja aponta para o que está posto nas Escrituras, amortizando o conceito da tradição. Ou seja, eu respeito a tradição, tá? Ou seja, tudo que os nossos pais antigos cristãos falaram, mas eu vou usar as Escrituras. A igreja aponta para o que está posto nas Escrituras. Se a tradição da igreja diz que eu devo fazer de um jeito e a palavra de Deus diz que é de outro jeito, de outra forma, então eu vou fazer conforme a palavra. Por exemplo, tá? Aqui não está citado, mas nesses contextos vai aparecer os anabatistas, que eles conferem com a palavra, tá? Que a Bíblia diz que o batismo deve ser por imersão, ou pelo menos para pessoas conscientes, e não crianças, que a criança não está consciente. O batismo é para aquele que crê. Então, precisa quem é batizado confessar a sua fé. E então aí vai nesse período, tá? Que vai nascer ou vai iniciar, vou dizer assim, tá? Nascer não, que iniciou já, nasceu lá nos tempos de Jesus, né? Mas a consciência de ser batizado já consciente, né? Agora volta, tá, a ter batismo, né? Nas águas para pessoas conscientes, ou seja, que estão entendendo o que diz a Bíblia acerca da fé. Aí são chamados esse movimento anabatista. Não é o caso, mas estou mostrando para vocês que eles estão conferindo com a palavra, tá? O que diz a tradição e o que diz a igreja. Ou a palavra, aliás. Número 4, a sociedade é um todo agregado para o que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. Ou seja, veja só, a sociedade é um todo agregado. O que está dizendo? É um sistema. Logo, Deus deve ser glorificado em todas as áreas da vida. Tá? Isso é importantíssimo. Igreja, cristão, não tem uma vida eclesiástica, ou seja, não tem um tipo de vida dentro da igreja e outro tipo de vida na sociedade. Diz, não, sociedade, igreja, cristianismo, vida com Deus é um só sistema, tá? Não posso ter um tipo de vida lá dentro da igreja e outro tipo de vida lá fora. Então, a ética, a justiça é muito pregado, a pureza pelos puritanos. O movimento missionário, a evangelização, a pregação expositiva e a paixão por Cristo. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina
sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. Veja, porque aqui coloca a transformar o indivíduo? Porque a igreja anglicana funciona assim, ou funcionava naquela época, tá? A Inglaterra é protestante, logo todo mundo é protestante. Ponto, acabou. Ou seja, as pessoas individualmente não confessavam a sua fé, não diziam, eu aceito Jesus. Não acreditavam individualmente. O governo disse que somos, pronto, somos, acabou. Então, não tinha experiência pessoal de salvação. E os puritanos disseram, não, nós precisamos que cada um tinha sua experiência. Ou seja, tinha mais protestantes nominais do que pessoas que experimentaram a conversão ou o novo nascimento. A evangelização, os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Foi um movimento de pessoas aplicadas à educação que não se furtavam a estudar todos os escritos a que tivessem acesso. Por isso entendiam que a pessoa que deseja ser salva deve conhecer a Deus. Essa fervorosa dedicação às escrituras é a firme convicção de que todas as áreas da sociedade devem focar para a glória de Deus e impulsionaram as ações evangelísticas do movimento. Ou seja, eles entendem que a nossa fé não tem como ir além do conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, a minha fé não, eu não posso acreditar além daquilo que eu conheço a palavra. Se eu não conheço, como é que eu acredito em algo que eu não conheço? Tá? Então, vamos entender. A fé de uma pessoa não pode ir além, não tem condições de ir além do que ela conhece da palavra. A minha fé depende do quanto eu conheço a palavra de Deus. Aí os puritanos entendem que é necessário evangelizar, ou seja, mostrar às pessoas como diz as escrituras que precisamos crer para que sejamos salvos, e não simplesmente o Estado declarar que você é protestante. A pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus. Eles tinham como meta principal concluir a reforma, e a melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva. Isso significa que todas as partes da Escritura Sagrada devem ser compreendidas e exibidas numa pregação que atinja de forma direta a coroação o coração, aliás, dos indivíduos. Para os puritanos, a pregação deveria ser o principal papel do pastor. Olha só, dentro da própria reforma protestante, já se tem um princípio. Uma igreja que não ministra a palavra de Deus não é igreja, tá? Esse é um ponto da reforma protestante, que tanto Martinho Lutero quanto Zwingli e Calvino vão enfatizar. Igreja é onde se ministra a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé para a transformação. E não somente uma parte, mas toda, tá? Quando fala pregação expositiva, quer dizer expor a palavra texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, levar a todo o conhecimento das escrituras, tá? Meu irmão, minha irmã, faça um propósito de você ler as escrituras, tá? Comece, pelo menos, tá? Uma dica que eu dou para você, né? Começa no Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento, começa com as epístolas, né? Começa lá nas epístolas, são pequenos, as epístolas, tem epístola que é bem pequenininha, né? Mas começa com as epístolas, termina todas as epístolas, leia os 4 evangelhos depois, tá? Que você vai ter uma clareza muito boa que as epístolas explicam os evangelhos. E depois você lê o Antigo Testamento, ok? Então, aqui uma necessidade de conhecer toda a Escritura e aplicar a todas as áreas da nossa vida. Logo, o papel do pastor é o principal papel do pastor é ensinar todas as Escrituras. Paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. O inglês Thomas Godwin, teólogo e pregador puritano, diz sobre o céu: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá,
eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria um inferno sem Cristo, tá? Essa é uma frase que ele fala, querendo enfatizar que ele é cristocêntrico, tá? O que é cristocêntrico? É Cristo no centro. Eu vou aprender o que Jesus falou, eu vou aprender como Jesus pensou, eu vou aprender o que Jesus sentiu, tá? Porque se eu penso como ele pensa, se eu sinto o que ele sente, eu falo o que ele fala, eu vou fazer o que ele faz, logo eu vou ter os meus resultados que ele conseguiu, tá? Cristocêntrico é nós conhecer Cristo, tá? Com mais detalhes possíveis para que nós façamos o que ele fez, né? Afinal de contas, ele nos diz que nos faríamos obras e maiores que ele fez, porque ele nos mostrou o caminho. Alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. A doutrina puritana do Espírito Santo, a missão do povo de Deus e a Bíblia, a regra infalível de fé e prática. Alguns aspectos nos mostra aqui, ó. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos do movimento e as raízes do movimento pentecostal do início do século XX. Por não conhecer a história, muitos que se dizem pentecostais têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. Tá? Isso é interessante, né? Vamos entender aqui, tá? O que estamos querendo colocar. Algumas pessoas dizem que não conhecem, né, a história. Por causa disso, querem buscar novidades. Uma questão importante aqui, tá? Você pode mudar a embalagem, tá? Mas você não pode mudar o conteúdo. Eu poderia, tá? Estar dando aula aqui com o quadro branco, escrevendo o mesmo conteúdo, mas eu estou dando o mesmo conteúdo de uma forma mais prática nos slides, tá? Então, quando a gente fala aqui, cuidado com buscar novidades, tá? Essas novidades, tá? Que a gente deve ter cuidado, novidades que queiram mexer no conteúdo bíblico, na doutrina bíblica. Agora, formas de, né? As embalagens podem mudar, né? Ah, vou te dar um presente, né? Se a embalagem for bonita, né? Aí fica mais atraente, tá? Mas o conteúdo é o mesmo, tá? Ou pode dar enrolado, vou ser extremista aqui, né? Ah, vou te dar um presente, mas vou enrolar num papel jornal. É meio fora, né? Então, você pode mudar, tá, a embalagem, mas o conteúdo preserve, tá? Aí nós vamos ter sempre o evangelho. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscaram e experimentaram o avivamento. Para Joel Becks e Nicholas Thompson, embora escrevessem um pouco sobre o avivamento, os puritanos conheciam a graça reavivadora de Deus em sua experiência pessoal. E em seus ministérios, pois suas igrejas conheciam as notáveis efusões do Espírito Santo. Bom, vamos entender aqui o que é esse que diz esse notáveis efusões do Espírito Santo. John Wesley era puritano. Ele diz que orava, dobrava os joelhos e orava, e não parava de orar enquanto ele não sentia um calor, tá? Enquanto ele não chorava. Ele disse assim: eu preciso sentir a presença do Espírito Santo. Então, enquanto ele não sentia aquele calor, aquelas lágrimas, aquele suor, ele não parava, tá? Então, eles queriam sentir a presença de Deus. É isso que se denomina, dentro do puritanismo e do metodismo, tá? Como notáveis efusões ou batismo com o Espírito Santo. Era assim denominado naquela época. Não havia ainda com clareza essa questão da evidência em línguas, tá? Mas o que nós queremos colocar aqui é o desejo, tá? Eu quero a presença do Espírito Santo, eu quero sentir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em você.
Espírito Santo sem mim. Tá? Mas eu preciso, né? Nós precisamos que a experiência da presença do Espírito Santo nós possamos sentir, tá? Isso se enfatiza dentro do puritanismo. O estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus apontam para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. A visão integral é a visão do todo, tá? Isso é também importante para o cristão ser consciente de sua responsabilidade no processo de renovação e transformação da sociedade, sendo luz e sal. Como é que, né, eu posso contribuir, né? A pergunta seria essa, tá? Como é que eu posso contribuir de alguma forma, diferentemente melhor, para que o evangelho alcance toda a sociedade? Que tipo de luz eu preciso ser? Como eu posso ser luz e sal? É interessante quando a gente pensa da luz, né? Na época, usavam vamos colocar lamparina, ok? Agora, seja sincero comigo, você usa a lamparina na tua casa para iluminar? Ou você está usando a novidade, que é a energia elétrica? Você percebe que nós podemos usar algo novo, tendo ainda o resultado que o conteúdo, que é a iluminação, tá? Meus amados, vamos buscar renovação. Podemos ter formatos diferentes. Eu posso ser luz, tá? Sem necessariamente ser uma lamparina. Eu posso me tornar uma lâmpada LED, né? Eu posso ser uma lâmpada poderosa, tá? Elétrica, tá? Ou solar, tá? Dando a mesma luz, ou uma luz até muito melhor do que uma vela, uma lamparina, tá? Então, aqui nos está dizendo, nós temos uma missão. Como que eu posso fazer, de alguma forma, para contribuir, tá? Qual a minha responsabilidade? Eu assumo uma responsabilidade de fazer algo, tá? Então, o Espírito Santo nos dá essa visão integral. De alguma forma, você pode contribuir com o Evangelho. Bom, a história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Em tempos de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre nosso amor pelas Escrituras, analisando o que fazemos e pensamos à luz da palavra de Deus. Os puritanos foram inspirados pelo ministério de William Tyndale, cujo objetivo principal era completar o que a reforma protestante não havia conseguido. Isso é, o William Tyndale, ele quer traduzir a Bíblia, tá, para todas as nações. Ou seja, o objetivo de William Tyndale era levar a palavra a todos, porque se acredita que somente a palavra tem poder transformador. Então, isso leva os puritanos, tá, a amar a Bíblia. Então, se eu amo a Bíblia, se eu sei que a palavra de Deus transforma, eu quero compartilhar, né? Então, em tempos de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre nosso amor pelas Escrituras, tá? Isso é importante, né? Analisando o que fazemos se pensamos à luz da palavra de Deus. Ou seja, eu vou analisar, isso que estou fazendo está conforme a Escritura? Isso que estou pensando, tá? Isso que estou sentindo está conforme as Escrituras? E aí eu vou alinhar. Aí vai ter um reavivamento na nossa vida. Meus queridos irmãos, Deus vos abençoe. Nós compreendemos o surgimento do movimento puritano, ressaltamos a visão dos puritanos e identificamos as raízes do puritanismo. Deus os abençoe. Desejo que tenha uma boa EBD. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Compartilhe, dê seu joinha, compartilhe, tem um sininho à parte direita, clique nele para você receber as notificações das próximas aulas. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.